assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Uma garota comum, cheia de problemas pessoais, perdida no meio da vida, sem saber bem qual é o seu lugar no mundo. Essa é a Megan Levy. Ela é jovem, mas já sente que nada dá certo para ela. Tem uma relação complicada em casa, vive brigando com a mãe e sente que não tem propósito nenhum. A vida dela parece sem rumo, até que um dia, meio que na pressão e sem muita opção, ela decide se alistar no exército. Só que o que parecia ser apenas uma fuga acaba virando o caminho para uma das histórias mais incríveis de amizade, coragem e companheirismo que você pode imaginar. No começo, Megan não era o tipo de soldado exemplo, sabe? Ela não tinha aquela disciplina toda, vivia meio desligada e parecia que ia ser só mais uma entre tantos. Mas as coisas mudam quando ela é punida e mandada trabalhar na limpeza do canil militar. Lá, entre latidos e correntes, ela encontra Rex, um pastor alemão grandalhão, treinado como cão farejador de bombas. Só que Rex não é qualquer cachorro, ele é teimoso, difícil de lidar, cheio de energia e nada paciente com estranhos. Quase ninguém consegue controlá-lo, mas de alguma forma, Megan cria uma conexão com ele. É como se os dois, cada um com suas cicatrizes internas, se reconhecessem. Essa relação vai crescendo e logo Megan consegue a chance de treinar oficialmente para trabalhar com os cães. É aí que o filme começa a ganhar um coração de verdade. A garota que parecia perdida encontra o seu propósito ao lado de um cachorro que também parecia não se encaixar direito. Eles viram parceiros inseparáveis, literalmente lado a lado em situações de vida ou morte. Quando Megan é enviada para o Iraque, é com Rex que ela vai. Juntos eles passam por missões perigosíssimas, caminhando por vilarejos, estradas e campos minados, com o cachorro farejando cada passo, tentando detectar bombas e salvar vidas. Não é exagero dizer que, sem Rex, muitos soldados não voltariam vivos. E o mais impressionante é que enquanto todo mundo via Rex como apenas um equipamento militar, para Megan, ele era a família. Ela é uma jovem que parece estar andando em círculos na vida, sem direção nenhuma. Essa é a Megan Levy no começo da história. Ela é aquela garota que não sabe o que quer, não se dá bem em casa, principalmente com a mãe, e vive carregando um vazio por dentro. O pai até aparece, mas é meio distante, não está ali de verdade no dia a dia dela. A mãe, por outro lado, é daquelas complicadas, que em vez de ajudar, mais atrapalha. Então Megan cresce meio solitária, sem muita esperança e cheia de dúvidas sobre o que fazer da vida. A situação dela chega num ponto que não dá mais para continuar assim. Megan não se sente feliz, não vê futuro, e aí numa mistura de desespero com tentativa de mudar tudo, decide se alistar no exército. É quase como se fosse a última opção. Tipo, se nada dá certo aqui fora, talvez lá eu encontre um caminho. Só que o que parecia ser a última opção, Megan decide se alistar no exército, como uma última chance, sabe? Só que entrar no exército não quer dizer que as coisas ficam fáceis. Na real, no início ela sofre bastante, porque não tem disciplina, não leva muito a sério e parece que vai ser só mais uma pessoa perdida dentro de uma farda. É nesse contexto que acontece um ponto de virada. Megan comete alguns erros, não segue as regras como deveria e acaba sendo punida. Essa punição não é nada glamurosa, ela é mandada para o canil militar, aquele lugar onde os soldados cuidam dos cães usados nas missões. E é ali, entre grades, correntes e latidos fortes, que a vida dela começa a mudar sem que ela perceba. No canil, Megan conhece Rex, um pastor alemão que, só de olhar, já dava para ver que não era fácil de lidar. Ele era enorme, cheio de energia e com um olhar desconfiado para qualquer pessoa que chegasse perto. Não era um cão fofo ou carinhoso. Era treinado para a guerra, para farejar bombas, para proteger os soldados em campo. Rex era praticamente uma máquina de trabalho. E por isso tinha fama de ser difícil, quase indomável. Muitos soldados tinham medo ou simplesmente não conseguiam se aproximar dele. Só que de um jeito inesperado, Megan e Rex começam a criar um laço. É como se os dois, cada um com suas cicatrizes internas, se reconhecessem. Essa relação vai crescendo e logo Megan consegue a chance de treinar oficialmente para trabalhar com os cães. É aí que o filme começa a ganhar um coração de verdade. A garota que parecia perdida encontra o seu propósito ao lado de um cachorro que também parecia não se encaixar direito. Eles viram parceiros inseparáveis, literalmente lado a lado,
em situações de vida ou morte. Quando Megan é enviada para o Iraque, é com Rex que ela vai. Juntos, eles passam por missões perigosíssimas, caminhando por vilarejos, estradas e campos minados, com o cachorro farejando cada passo, tentando detectar bombas e salvar vidas. Não é exagero dizer que, sem Rex, muitos soldados não voltariam vivos. E o mais impressionante é que, enquanto todo mundo via Rex como apenas um equipamento militar, para Megan, ele era família. É muito bonito ver como a relação deles cresce, porque não é algo mágico ou imediato. É no dia a dia, na paciência, no cuidado. Rex não é só um cachorro militar. Ele vira um parceiro, alguém que olha para Megan e confia de verdade. E ela, que sempre se sentiu sozinha, finalmente encontra um motivo para acordar todo dia com vontade. Agora que Megan e Rex já estão juntos, chegou a hora da parte mais intensa da história, quando eles são enviados para o Iraque. Até aqui, ela tinha encontrado um propósito, descoberto que realmente levava jeito para trabalhar com cães e tinha conquistado a confiança do Rex. Mas uma coisa é treinar dentro de uma base militar, e outra, completamente diferente, é estar em um campo de guerra de verdade, onde cada esquina pode esconder uma armadilha, e qualquer descuido pode custar a vida. Logo que chegam, o clima já pesa. Não tem nada de glamour. O calor é insuportável, o ambiente é hostil, os soldados vivem tensos e sempre alertas. Megan sente o peso de estar ali, porque não é só sobre ela mesma. Agora ela tem Rex ao lado, e os dois precisam confiar um no outro para sobreviver. E o mais impressionante é que o cachorro entende o que está em jogo. Rex não é só um animal obedecendo comandos, ele é parte da equipe, é quem vai na frente, farejando explosivos escondidos e salvando a vida de quem vem atrás. As primeiras missões já mostram como essa parceria é fundamental. Imagina um grupo de soldados andando por uma estrada suspeita. Megan vai à frente com Rex e o cachorro, com aquele faro inacreditável, detecta bombas enterradas que ninguém jamais perceberia. Cada vez que ele late ou se posiciona, significa que há perigo. E cada vez que ele acerta, vidas são salvas. É incrível ver como todos começam a respeitar aquele cachorro, que no começo era visto só como mais um recurso militar. E Megan, que antes era uma garota perdida, agora se torna alguém em quem os outros confiam. Não é qualquer pessoa que consegue manter a calma e guiar um cão em situações tão tensas, mas ela, por causa da ligação verdadeira que tem com Rex, consegue dar conta. Os dois viram uma dupla inseparável, como se um completasse o outro. Se Megan fica nervosa, Rex sente. Se Rex percebe algo estranho, Megan confia no instinto dele sem hesitar. É uma sintonia impressionante. O filme mostra várias dessas missões perigosas e em cada uma delas a tensão é de roer os unhas. Tem cena em que eles entram em vilarejos, cheios de gente que pode estar escondendo armadilhas, e Rex é quem vai cheirando cada canto. Tem outras em estradas minadas, em que qualquer passo errado pode ser fatal. E é impossível não se emocionar ao ver a coragem desse cachorro, porque ele não tem noção de política, de guerra ou de inimigos. Ele só sabe que precisa proteger a sua parceira e a sua equipe. Mas a guerra, claro, cobra o seu preço. Em uma das missões, uma explosão acontece e atinge tanto Megan quanto Rex. É um momento pesado, porque até então eles pareciam invencíveis juntos. De repente, a realidade mostra que, por mais fortes que sejam, eles também são vulneráveis. Megan fica ferida, traumatizada, e Rex também sofre com os impactos da explosão. É como se aquele elo de confiança fosse colocado à prova da forma mais dura possível. Quando a explosão acontece e eles são afastados das missões, começa uma nova batalha, a interna. Megan volta para os Estados Unidos cheia de traumas, com a cabeça bagunçada e o coração apertado, porque o vínculo com Rex é tão forte que não dá para simplesmente seguir em frente. Só que no exército, cães como ele não são vistos como pets, e sim como propriedade militar. E isso abre espaço para a parte mais emocionante da história, a luta dela para ficar com ele. Depois de tantas missões juntos, depois de explosões, tensões e momentos em que literalmente um salvou a vida do outro, Megan e Rex acabam afastados do campo de batalha por causa dos ferimentos. Esse é o tipo de reviravolta que muda tudo. Megan volta para os Estados Unidos, mas não volta inteira.
O corpo dela se recupera aos poucos, mas a mente e o coração carregam marcas invisíveis. Ela passa a conviver com o trauma da guerra, com lembranças dolorosas e, principalmente, com a ausência de Rex, que continua sob custódia do exército. Ela não é mais a mesma garota perdida do começo, mas também não é uma heroína pronta e feliz. Ela está quebrada, tentando entender como continuar a vida. Só que uma coisa ela tem bem clara: Rex não é só um cão militar, ele é parte dela. Eles viveram coisas juntos que ninguém mais entenderia, e esse vínculo não dá para simplesmente cortar. Uma garota comum, cheia de problemas pessoais, perdida no meio da vida, sem saber bem qual é o seu lugar no mundo. Essa é a Megan Levy. Ela é jovem, mas já sente que nada dá certo para ela. Tem uma relação complicada em casa, vive brigando com a mãe e sente que não tem propósito nenhum. A vida dela parece sem rumo, até que um dia, meio que na pressão e sem muita opção, ela decide se alistar no exército. Só que o que parecia ser apenas uma fuga acaba virando o caminho para uma das histórias mais incríveis de amizade, coragem e companheirismo que você pode imaginar. No começo, Megan não era o tipo de soldado exemplo, sabe? Ela não tinha aquela disciplina toda, vivia meio desligada e parecia que ia ser só mais uma entre tantos. Mas as coisas mudam quando ela é punida e mandada trabalhar na limpeza do canil militar. Lá, entre latidos e correntes, ela encontra Rex, um pastor alemão grandalhão, treinado como cão farejador de bombas. Só que Rex não é qualquer cachorro, ele é teimoso, difícil de lidar, cheio de energia e nada paciente com estranhos. Quase ninguém consegue controlá-lo, mas de alguma forma, Megan cria uma conexão com ele. É como se os dois, cada um com suas cicatrizes internas, se reconhecessem. Essa relação vai crescendo e logo Megan consegue a chance de treinar oficialmente para trabalhar com os cães. É aí que o filme começa a ganhar um coração de verdade. A garota que parecia perdida encontra o seu propósito ao lado de um cachorro que também parecia não se encaixar direito. Eles viram parceiros inseparáveis, literalmente lado a lado, em situações de vida ou morte. Quando Megan é enviada para o Iraque, é com Rex que ela vai. Juntos eles passam por missões perigosíssimas, caminhando por vilarejos, estradas e campos minados, com o cachorro farejando cada passo, tentando detectar bombas e salvar vidas. Não é exagero dizer que, sem Rex, muitos soldados não voltariam vivos. E o mais impressionante é que enquanto todo mundo via Rex como apenas um equipamento militar, para Megan, ele era família. Ela é uma jovem que parece estar andando em círculos na vida, sem direção nenhuma. Essa é a Megan Levy no começo da história. Ela é aquela garota que não sabe o que quer, não se dá bem em casa, principalmente com a mãe, e vive carregando um vazio por dentro. O pai até aparece, mas é meio distante, não está ali de verdade no dia a dia dela. A mãe, por outro lado, é daquelas complicadas, que em vez de ajudar, mais atrapalha. Então Megan cresce meio solitária, sem muita esperança e cheia de dúvidas sobre o que fazer da vida. A situação dela chega num ponto que não dá mais para continuar assim. Megan não se sente feliz, não vê futuro, e aí numa mistura de desespero com tentativa de mudar tudo, decide se alistar no exército. É quase como se fosse a última opção. Tipo, se nada dá certo aqui fora, talvez lá eu encontre um caminho. Só que o que parecia ser a última opção, Megan decide se alistar no exército, como uma última chance, sabe? Só que entrar no exército não quer dizer que as coisas ficam fáceis. Na real, no início ela sofre bastante, porque não tem disciplina, não leva muito a sério e parece que vai ser só mais uma pessoa perdida dentro de uma farda. É nesse contexto que acontece um ponto de virada. Megan comete alguns erros, não segue as regras como deveria e acaba sendo punida. Essa punição não é nada glamurosa, ela é mandada para o canil militar, aquele lugar onde os soldados cuidam dos cães usados nas missões. E é ali, entre grades, correntes e latidos fortes, que a vida dela começa a mudar sem que ela perceba. No canil, Megan conhece Rex, um pastor alemão que, só de olhar, já dava para ver que não era fácil de lidar. Ele era enorme, cheio de energia e com um olhar desconfiado para qualquer pessoa que chegasse perto. Não era um cão fofo ou carinhoso. Era treinado para a guerra, para farejar bombas, para proteger os soldados em campo. Rex era praticamente uma máquina de trabalho. E por isso tinha fama de ser difícil, quase indomável. Muitos soldados tinham medo ou simplesmente não conseguiam se aproximar dele. Só que de um jeito inesperado, Megan e Rex começam a criar um laço.
É como se os dois, cada um com suas cicatrizes internas, se reconhecessem. Essa relação vai crescendo e logo Megan consegue a chance de treinar oficialmente para trabalhar com os cães. É aí que o filme começa a ganhar um coração de verdade. A garota que parecia perdida encontra o seu propósito ao lado de um cachorro que também parecia não se encaixar direito. Eles viram parceiros inseparáveis, literalmente lado a lado, em situações de vida ou morte. Quando Megan é enviada para o Iraque, é com Rex que ela vai. Juntos, eles passam por missões perigosíssimas, caminhando por vilarejos, estradas e campos minados, com o cachorro farejando cada passo, tentando detectar bombas e salvar vidas. Não é exagero dizer que, sem Rex, muitos soldados não voltariam vivos. E o mais impressionante é que, enquanto todo mundo via Rex como apenas um equipamento militar, para Megan, ele era a família. É muito bonito ver como a relação deles cresce, porque não é algo mágico ou imediato. É no dia a dia, na paciência, no cuidado. Rex não é só um cachorro militar. Ele vira um parceiro, alguém que olha para Megan e confia de verdade. E ela, que sempre se sentiu sozinha, finalmente encontra um motivo para acordar todo dia com vontade. Agora que Megan e Rex já estão juntos, chegou a hora da parte mais intensa da história, quando eles são enviados para o Iraque. Até aqui, ela tinha encontrado um propósito, descoberto que realmente levava jeito para trabalhar com cães e tinha conquistado a confiança do Rex. Mas uma coisa é treinar dentro de uma base militar, e outra, completamente diferente, é estar em um campo de guerra de verdade, onde cada esquina pode esconder uma armadilha, e qualquer descuido pode custar a vida. Logo que chegam, o clima já pesa. Não tem nada de glamour, o calor é insuportável, o ambiente é hostil, os soldados vivem tensos e sempre alertas. Megan sente o peso de estar ali, porque não é só sobre ela mesma. Agora ela tem Rex ao lado, e os dois precisam confiar um no outro para sobreviver. E o mais impressionante é que o cachorro entende o que está em jogo. Rex não é só um animal obedecendo comandos, ele é parte da equipe, é quem vai na frente, farejando explosivos escondidos e salvando a vida de quem vem atrás. As primeiras missões já mostram como essa parceria é fundamental. Imagina um grupo de soldados andando por uma estrada suspeita. Megan vai à frente com Rex e o cachorro, com aquele faro inacreditável, detecta bombas enterradas que ninguém jamais perceberia. Cada vez que ele late ou se posiciona, significa que há perigo. E cada vez que ele acerta, vidas são salvas. É incrível ver como todos começam a respeitar aquele cachorro, que no começo era visto só como mais um recurso militar. E Megan, que antes era uma garota perdida, agora se torna alguém em quem os outros confiam. Não é qualquer pessoa que consegue manter a calma e guiar um cão em situações tão tensas, mas ela, por causa da ligação verdadeira que tem com Rex, consegue dar conta. Os dois viram uma dupla inseparável, como se um completasse o outro. Se Megan fica nervosa, Rex sente. Se Rex percebe algo estranho, Megan confia no instinto dele sem hesitar. É uma sintonia impressionante. O filme mostra várias dessas missões perigosas e em cada uma delas a tensão é de roer os unhas. Tem cena em que eles entram em vilarejos, cheios de gente que pode estar escondendo armadilhas, e Rex é quem vai cheirando cada canto. Tem outras em estradas minadas, em que qualquer passo errado pode ser fatal. E é impossível não se emocionar ao ver a coragem desse cachorro, porque ele não tem noção de política, de guerra ou de inimigos. Ele só sabe que precisa proteger a sua parceira e a sua equipe. Mas a guerra, claro, cobra o seu preço. Em uma das missões, uma explosão acontece e atinge tanto Megan quanto Rex. É um momento pesado, porque até então eles pareciam invencíveis juntos. De repente, a realidade mostra que, por mais fortes que sejam, eles também são vulneráveis. Megan fica ferida, traumatizada, e Rex também sofre com os impactos da explosão. É como se aquele elo de confiança fosse colocado à prova da forma mais dura possível. Quando a explosão acontece e eles são afastados das missões, começa uma nova batalha, a interna. Megan volta para os Estados Unidos cheia de traumas, com a cabeça bagunçada e o coração apertado, porque o vínculo com Rex é tão forte que não dá para simplesmente seguir em frente. Só que no exército, cães como ele não são vistos como pets, e sim como propriedade militar. E isso abre espaço para a parte mais emocionante da história,
a luta dela para ficar com ele. Depois de tantas missões juntos, depois de explosões, tensões e momentos em que literalmente um salvou a vida do outro, Megan e Rex acabam afastados do campo de batalha por causa dos ferimentos. Esse é o tipo de reviravolta que muda tudo. Megan volta para os Estados Unidos, mas não volta inteira. O corpo dela se recupera aos poucos, mas a mente e o coração carregam marcas invisíveis. Ela passa a conviver com o trauma da guerra, com lembranças dolorosas e, principalmente, com a ausência de Rex, que continua sob custódia do exército. Ela não é mais a mesma garota perdida do começo, mas também não é uma heroína pronta e feliz. Ela está quebrada, tentando entender como continuar a vida. Só que uma coisa ela tem bem clara: Rex não é só um cão militar, ele é parte dela. Eles viveram coisas juntos que ninguém mais entenderia, e esse vínculo não dá para simplesmente cortar. Uma garota comum, cheia de problemas pessoais, perdida no meio da vida, sem saber bem qual é o seu lugar no mundo. Essa é a Megan Levy. Ela é jovem, mas já sente que nada dá certo para ela. Tem uma relação complicada em casa, vive brigando com a mãe e sente que não tem propósito nenhum. A vida dela parece sem rumo, até que um dia, meio que na pressão e sem muita opção, ela decide se alistar no exército. Só que o que parecia ser apenas uma fuga acaba virando o caminho para uma das histórias mais incríveis de amizade, coragem e companheirismo que você pode imaginar. No começo, Megan não era o tipo de soldado exemplo, sabe? Ela não tinha aquela disciplina toda, vivia meio desligada e parecia que ia ser só mais uma entre tantos. Mas as coisas mudam quando ela é punida e mandada trabalhar na limpeza do canil militar. Lá, entre latidos e correntes, ela encontra Rex, um pastor alemão grandalhão, treinado como cão farejador de bombas. Só que Rex não é qualquer cachorro. Ele é teimoso, difícil de lidar, cheio de energia e nada paciente com estranhos. Quase ninguém consegue controlá-lo. Mas, de alguma forma, Megan cria uma conexão com ele. É como se os dois, cada um com suas cicatrizes internas, se reconhecessem. Essa relação vai crescendo e logo Megan consegue a chance de treinar oficialmente para trabalhar com os cães. É aí que o filme começa a ganhar um coração de verdade. A garota que parecia perdida encontra o seu propósito ao lado de um cachorro que também parecia não se encaixar direito. Eles viram parceiros inseparáveis, literalmente lado a lado em situações de vida ou morte. Quando Megan é enviada para o Iraque, é com Rex que ela vai. Juntos eles passam por missões perigosíssimas, caminhando por vilarejos, estradas e campos minados, com o cachorro farejando cada passo, tentando detectar bombas e salvar vidas. Não é exagero dizer que, sem Rex, muitos soldados não voltariam vivos. E o mais impressionante é que enquanto todo mundo via Rex como apenas um equipamento militar, para Megan, ele era família. Ela é uma jovem que parece estar andando em círculos na vida, sem direção nenhuma. Essa é a Megan Levy no começo da história. Ela é aquela garota que não sabe o que quer, não se dá bem em casa, principalmente com a mãe, e vive carregando um vazio por dentro. O pai até aparece, mas é meio distante, não está ali de verdade no dia a dia dela. A mãe, por outro lado, é daquelas complicadas, que em vez de ajudar, mais atrapalha. Então Megan cresce meio solitária, sem muita esperança e cheia de dúvidas sobre o que fazer da vida. A situação dela chega num ponto que não dá mais para continuar assim. Megan não se sente feliz, não vê futuro, e aí numa mistura de desespero com tentativa de mudar tudo, decide se alistar no exército. É quase como se fosse a última opção. Tipo, se nada dá certo aqui fora, talvez lá eu encontre um caminho. Só que o que parecia ser a última opção, Megan decide se alistar no exército, como uma última chance, sabe? Só que entrar no exército não quer dizer que as coisas ficam fáceis. Na real, no início ela sofre bastante, porque não tem disciplina, não leva muito a sério e parece que vai ser só mais uma pessoa perdida dentro de uma farda. É nesse contexto que acontece um ponto de virada. Megan comete alguns erros, não segue as regras como deveria e acaba sendo punida. Essa punição não é nada glamurosa. Ela é mandada para o canil militar, aquele lugar onde os soldados cuidam dos cães usados nas missões. E é ali, entre grades, correntes e latidos fortes, que a vida dela começa a mudar sem que ela perceba. No canil, Megan conhece Rex, um pastor alemão que, só de olhar, já dava para ver que não era fácil de lidar. Ele era enorme, cheio de energia e com um olhar desconfiado para qualquer pessoa que chegasse perto. Não era um cão fofo ou carinhoso. Era treinado para a guerra,
para farejar bombas, para proteger os soldados em campo. Rex era praticamente uma máquina de trabalho. E por isso tinha fama de ser difícil, quase indomável. Muitos soldados tinham medo ou simplesmente não conseguiam se aproximar dele. Só que de um jeito inesperado, Megan e Rex começam a criar um laço. É como se os dois, cada um com suas cicatrizes internas, se reconhecessem. Essa relação vai crescendo e logo Megan consegue a chance de treinar oficialmente para trabalhar com os cães. É aí que o filme começa a ganhar um coração de verdade. A garota que parecia perdida encontra o seu propósito ao lado de um cachorro que também parecia não se encaixar direito. Eles viram parceiros inseparáveis, literalmente lado a lado, em situações de vida ou morte. Quando Megan é enviada para o Iraque, é com Rex que ela vai. Juntos, eles passam por missões perigosíssimas, caminhando por vilarejos, estradas e campos minados, com o cachorro farejando cada passo, tentando detectar bombas e salvar vidas. Não é exagero dizer que, sem Rex, muitos soldados não voltariam vivos. E o mais impressionante é que, enquanto todo mundo via Rex como apenas um equipamento militar, para Megan, ele era família. É muito bonito ver como a relação deles cresce, porque não é algo mágico ou imediato, é no dia a dia, na paciência, no cuidado. Rex não é só um cachorro militar, ele vira um parceiro, alguém que olha para Megan e confia de verdade. E ela, que sempre se sentiu sozinha, finalmente encontra um motivo para acordar todo dia com vontade. Agora que Megan e Rex já estão juntos, chegou a hora da parte mais intensa da história, quando eles são enviados para o Iraque. Até aqui ela tinha encontrado um propósito, descoberto que realmente levava jeito para trabalhar com cães e tinha conquistado a confiança do Rex. Mas uma coisa é treinar dentro de uma base militar, e outra, completamente diferente, é estar em um campo de guerra de verdade, onde cada esquina pode esconder uma armadilha, e qualquer descuido pode custar a vida. Logo que chegam, o clima já pesa. Não tem nada de glamour, o calor é insuportável, o ambiente é hostil, os soldados vivem tensos e sempre alertas. Megan sente o peso de estar ali, porque não é só sobre ela mesma. Agora ela tem Rex ao lado, e os dois precisam confiar um no outro para sobreviver. E o mais impressionante é que o cachorro entende o que está em jogo. Rex não é só um animal obedecendo comandos, ele é parte da equipe, é quem vai na frente, farejando explosivos escondidos e salvando a vida de quem vem atrás. As primeiras missões já mostram como essa parceria é fundamental. Imagina um grupo de soldados andando por uma estrada suspeita. Megan vai à frente com Rex e o cachorro, com aquele faro inacreditável, detecta bombas enterradas que ninguém jamais perceberia. Cada vez que ele late ou se posiciona, significa que há perigo. E cada vez que ele acerta, vidas são salvas. É incrível ver como todos começam a respeitar aquele cachorro, que no começo era visto só como mais um recurso militar. E Megan, que antes era uma garota perdida, agora se torna alguém em quem os outros confiam. Não é qualquer pessoa que consegue manter a calma e guiar um cão em situações tão tensas, mas ela, por causa da ligação verdadeira que tem com Rex, consegue dar conta. Os dois viram uma dupla inseparável, como se um completasse o outro. Se Megan fica nervosa, Rex sente. Se Rex percebe algo estranho, Megan confia no instinto dele sem hesitar. É uma sintonia impressionante. O filme mostra várias dessas missões perigosas e em cada uma delas a tensão é de roer os unhas. Tem cena em que eles entram em vilarejos, cheios de gente que pode estar escondendo armadilhas, e Rex é quem vai cheirando cada canto. Tem outras em estradas minadas, em que qualquer passo errado pode ser fatal. E é impossível não se emocionar ao ver a coragem desse cachorro, porque ele não tem noção de política, de guerra ou de inimigos. Ele só sabe que precisa proteger a sua parceira e a sua equipe. Mas a guerra, claro, cobra o seu preço. Em uma das missões, uma explosão acontece e atinge tanto Megan quanto Rex. É um momento pesado, porque até então eles pareciam invencíveis juntos. De repente, a realidade mostra que, por mais fortes que sejam, eles também são vulneráveis. Megan fica ferida, traumatizada, e Rex também sofre com os impactos da explosão. É como se aquele elo de confiança fosse colocado à prova da forma mais dura possível. Quando a explosão acontece e eles são afastados das missões, começa uma nova batalha, a interna.
Megan volta para os Estados Unidos cheia de traumas, com a cabeça bagunçada e o coração apertado, porque o vínculo com Rex é tão forte que não dá para simplesmente seguir em frente. Só que no exército, cães como ele não são vistos como pets, e sim como propriedade militar. E isso abre espaço para a parte mais emocionante da história, a luta dela para ficar com ele. Depois de tantas missões juntos, depois de explosões, tensões e momentos em que literalmente um salvou a vida do outro, Megan e Rex acabam afastados do campo de batalha por causa dos ferimentos. Esse é o tipo de reviravolta que muda tudo. Megan volta para os Estados Unidos, mas não volta inteira. O corpo dela se recupera aos poucos, mas a mente e o coração carregam marcas invisíveis. Ela passa a conviver com o trauma da guerra, com lembranças dolorosas e, principalmente, com a ausência de Rex, que continua sob custódia do exército. Ela não é mais a mesma garota perdida do começo, mas também não é uma heroína pronta e feliz. Ela está quebrada, tentando entender como continuar a vida. Só que uma coisa ela tem bem clara: Rex não é só um cão militar, ele é parte dela. Eles viveram coisas juntos que ninguém mais entenderia, e esse vínculo não dá para simplesmente cortar. Uma garota comum, cheia de problemas pessoais, perdida no meio da vida, sem saber bem qual é o seu lugar no mundo. Essa é a Megan Levy. Ela é jovem, mas já sente que nada dá certo para ela. Tem uma relação complicada em casa, vive brigando com a mãe e sente que não tem propósito nenhum. A vida dela parece sem rumo, até que um dia, meio que na pressão e sem muita opção, ela decide se alistar no exército. Só que o que parecia ser apenas uma fuga acaba virando o caminho para uma das histórias mais incríveis de amizade, coragem e companheirismo que você pode imaginar. No começo, Megan não era o tipo de soldado exemplo, sabe? Ela não tinha aquela disciplina toda, vivia meio desligada e parecia que ia ser só mais uma entre tantos. Mas as coisas mudam quando ela é punida e mandada trabalhar na limpeza do canil militar. Lá, entre latidos e correntes, ela encontra Rex, um pastor alemão grandalhão, treinado como cão farejador de bombas. Só que Rex não é qualquer cachorro, ele é teimoso, difícil de lidar, cheio de energia e nada paciente com estranhos. Quase ninguém consegue controlá-lo. Mas de alguma forma, Megan cria uma conexão com ele. É como se os dois, cada um com suas cicatrizes internas, se reconhecessem. Essa relação vai crescendo e logo Megan consegue a chance de treinar oficialmente para trabalhar com os cães. É aí que o filme começa a ganhar um coração de verdade. A garota que parecia perdida encontra o seu propósito ao lado de um cachorro que também parecia não se encaixar direito. Eles viram parceiros inseparáveis, literalmente lado a lado em situações de vida ou morte. Quando Megan é enviada para o Iraque, é com Rex que ela vai. Juntos eles passam por missões perigosíssimas, caminhando por vilarejos, estradas e campos minados, com o cachorro farejando cada passo, tentando detectar bombas e salvar vidas. Não é exagero dizer que, sem Rex, muitos soldados não voltariam vivos. E o mais impressionante é que enquanto todo mundo via Rex como apenas um equipamento militar, para Megan, ele era a família. Ela é uma jovem que parece estar andando em círculos na vida, sem direção nenhuma. Essa é a Megan Levy no começo da história. Ela é aquela garota que não sabe o que quer, não se dá bem em casa, principalmente com a mãe, e vive carregando um vazio por dentro. O pai até aparece, mas é meio distante, não está ali de verdade no dia a dia dela. A mãe, por outro lado, é daquelas complicadas, que em vez de ajudar, mais atrapalha. Então Megan cresce meio solitária, sem muita esperança e cheia de dúvidas sobre o que fazer da vida. A situação dela chega num ponto que não dá mais para continuar assim. Megan não se sente feliz, não vê futuro, e aí numa mistura de desespero com tentativa de mudar tudo, decide se alistar no exército. É quase como se fosse a última opção. Tipo, se nada dá certo aqui fora, talvez lá eu encontre um caminho. Só que o que parecia ser a última opção, Megan decide se alistar no exército, como uma última chance, sabe? Só que entrar no exército não quer dizer que as coisas ficam fáceis. Na real, no início ela sofre bastante, porque não tem disciplina, não leva muito a sério e parece que vai ser só mais uma pessoa perdida dentro de uma farda. É nesse contexto que acontece um ponto de virada. Megan comete alguns erros, não segue as regras como deveria e acaba sendo punida. Essa punição não é nada glamurosa, ela é mandada para o canil militar, aquele lugar onde os soldados cuidam dos cães usados nas missões. E é ali,
entre grades, correntes e latidos fortes, que a vida dela começa a mudar sem que ela perceba. No canil, Megan conhece Rex, um pastor alemão que, só de olhar, já dava para ver que não era fácil de lidar. Ele era enorme, cheio de energia e com um olhar desconfiado para qualquer pessoa que chegasse perto. Não era um cão fofo ou carinhoso. Era treinado para a guerra, para farejar bombas, para proteger os soldados em campo. Rex era praticamente uma máquina de trabalho. E por isso tinha fama de ser difícil, quase indomável. Muitos soldados tinham medo ou simplesmente não conseguiam se aproximar dele. Só que de um jeito inesperado, Megan e Rex começam a criar um laço. É como se os dois, cada um com suas cicatrizes internas, se reconhecessem. Essa relação vai crescendo e logo Megan consegue a chance de treinar oficialmente para trabalhar com os cães. É aí que o filme começa a ganhar um coração de verdade. A garota que parecia perdida encontra o seu propósito ao lado de um cachorro que também parecia não se encaixar direito. Eles viram parceiros inseparáveis, literalmente lado a lado, em situações de vida ou morte. Quando Megan é enviada para o Iraque, é com Rex que ela vai. Juntos, eles passam por missões perigosíssimas, caminhando por vilarejos, estradas e campos minados, com o cachorro farejando cada passo, tentando detectar bombas e salvar vidas. Não é exagero dizer que, sem Rex, muitos soldados não voltariam vivos. E o mais impressionante é que, enquanto todo mundo via Rex como apenas um equipamento militar, para Megan, ele era família. É muito bonito ver como a relação deles cresce, porque não é algo mágico ou imediato. É no dia a dia, na paciência, no cuidado. Rex não é só um cachorro militar. Ele vira um parceiro, alguém que olha para Megan e confia de verdade. E ela, que sempre se sentiu sozinha, finalmente encontra um motivo para acordar todo dia com vontade. Agora que Megan e Rex já estão juntos, chegou a hora da parte mais intensa da história, quando eles são enviados para o Iraque. Até aqui, ela tinha encontrado um propósito, descoberto que realmente levava jeito para trabalhar com cães e tinha conquistado a confiança do Rex. Mas uma coisa é treinar dentro de uma base militar, e outra, completamente diferente, é estar em um campo de guerra de verdade, onde cada esquina pode esconder uma armadilha, e qualquer descuido pode custar a vida. Logo que chegam, o clima já pesa. Não tem nada de glamour. O calor é insuportável, o ambiente é hostil, os soldados vivem tensos e sempre alertas. Megan sente o peso de estar ali, porque não é só sobre ela mesma. Agora ela tem Rex ao lado, e os dois precisam confiar um no outro para sobreviver. E o mais impressionante é que o cachorro entende o que está em jogo. Rex não é só um animal obedecendo comandos, ele é parte da equipe, é quem vai na frente, farejando explosivos escondidos e salvando a vida de quem vem atrás. As primeiras missões já mostram como essa parceria é fundamental. Imagina um grupo de soldados andando por uma estrada suspeita. Megan vai à frente com Rex e o cachorro, com aquele faro inacreditável, detecta bombas enterradas que ninguém jamais perceberia. Cada vez que ele late ou se posiciona, significa que há perigo. E cada vez que ele acerta, vidas são salvas. É incrível ver como todos começam a respeitar aquele cachorro, que no começo era visto só como mais um recurso militar. E Megan, que antes era uma garota perdida, agora se torna alguém em quem os outros confiam. Não é qualquer pessoa que consegue manter a calma e guiar um cão em situações tão tensas, mas ela, por causa da ligação verdadeira que tem com Rex, consegue dar conta. Os dois viram uma dupla inseparável, como se um completasse o outro. Se Megan fica nervosa, Rex sente. Se Rex percebe algo estranho, Megan confia no instinto dele sem hesitar. É uma sintonia impressionante. O filme mostra várias dessas missões perigosas e em cada uma delas a tensão é de roer os unhas. Tem cena em que eles entram em vilarejos, cheios de gente que pode estar escondendo armadilhas, e Rex é quem vai cheirando cada canto. Tem outras em estradas minadas, em que qualquer passo errado pode ser fatal. E é impossível não se emocionar ao ver a coragem desse cachorro, porque ele não tem noção de política, de guerra ou de inimigos. Ele só sabe que precisa proteger a sua parceira e a sua equipe. Mas a guerra, claro, cobra o seu preço. Em uma das missões, uma explosão acontece e atinge tanto Megan quanto Rex. É um momento pesado, porque até então eles pareciam invencíveis juntos. De repente,
a realidade mostra que, por mais fortes que sejam, eles também são vulneráveis. Megan fica ferida, traumatizada, e Rex também sofre com os impactos da explosão. É como se aquele elo de confiança fosse colocado à prova da forma mais dura possível. Quando a explosão acontece e eles são afastados das missões, começa uma nova batalha, a interna. Megan volta para os Estados Unidos cheia de traumas, com a cabeça bagunçada e o coração apertado, porque o vínculo com Rex é tão forte que não dá para simplesmente seguir em frente. Só que no exército, cães como ele não são vistos como pets, e sim como propriedade militar. E isso abre espaço para a parte mais emocionante da história, a luta dela para ficar com ele. Depois de tantas missões juntos, depois de explosões, tensões e momentos em que literalmente um salvou a vida do outro, Megan e Rex acabam afastados do campo de batalha por causa dos ferimentos. Esse é o tipo de reviravolta que muda tudo. Megan volta para os Estados Unidos, mas não volta inteira. O corpo dela se recupera aos poucos, mas a mente e o coração carregam marcas invisíveis. Ela passa a conviver com o trauma da guerra, com lembranças dolorosas e, principalmente, com a ausência de Rex, que continua sob custódia do exército. Ela não é mais a mesma garota perdida do começo, mas também não é uma heroína pronta e feliz. Ela está quebrada, tentando entender como continuar a vida. Só que uma coisa ela tem bem clara: Rex não é só um cão militar, ele é parte dela. Eles viveram coisas juntos que ninguém mais entenderia, e esse vínculo não dá para simplesmente cortar. Uma garota comum, cheia de problemas pessoais, perdida no meio da vida, sem saber bem qual é o seu lugar no mundo. Essa é a Megan Levy. Ela é jovem, mas já sente que nada dá certo para ela. Tem uma relação complicada em casa, vive brigando com a mãe e sente que não tem propósito nenhum. A vida dela parece sem rumo, até que um dia, meio que na pressão e sem muita opção, ela decide se alistar no exército. Só que o que parecia ser apenas uma fuga acaba virando o caminho para uma das histórias mais incríveis de amizade, coragem e companheirismo que você pode imaginar. No começo, Megan não era o tipo de soldado exemplo, sabe? Ela não tinha aquela disciplina toda, vivia meio desligada e parecia que ia ser só mais uma entre tantos. Mas as coisas mudam quando ela é punida e mandada trabalhar na limpeza do canil militar. Lá, entre latidos e correntes, ela encontra Rex, um pastor alemão grandalhão, treinado como cão farejador de bombas. Só que Rex não é qualquer cachorro, ele é teimoso, difícil de lidar, cheio de energia e nada paciente com estranhos. Quase ninguém consegue controlá-lo. Mas de alguma forma, Megan cria uma conexão com ele. É como se os dois, cada um com suas cicatrizes internas, se reconhecessem. Essa relação vai crescendo e logo Megan consegue a chance de treinar oficialmente para trabalhar com os cães. É aí que o filme começa a ganhar um coração de verdade. A garota que parecia perdida encontra o seu propósito ao lado de um cachorro que também parecia não se encaixar direito. Eles viram parceiros inseparáveis, literalmente lado a lado, em situações de vida ou morte. Quando Megan é enviada para o Iraque, é com Rex que ela vai. Juntos eles passam por missões perigosíssimas, caminhando por vilarejos, estradas e campos minados, com o cachorro farejando cada passo, tentando detectar bombas e salvar vidas. Não é exagero dizer que, sem Rex, muitos soldados não voltariam vivos. E o mais impressionante é que enquanto todo mundo via Rex como apenas um equipamento militar, para Megan, ele era a família. Ela é uma jovem que parece estar andando em círculos na vida, sem direção nenhuma. Essa é a Megan Levy no começo da história. Ela é aquela garota que não sabe o que quer, não se dá bem em casa, principalmente com a mãe, e vive carregando um vazio por dentro. O pai até aparece, mas é meio distante, não está ali de verdade no dia a dia dela. A mãe, por outro lado, é daquelas complicadas, que em vez de ajudar, mais atrapalha. Então Megan cresce meio solitária, sem muita esperança e cheia de dúvidas sobre o que fazer da vida. A situação dela chega num ponto que não dá mais para continuar assim. Megan não se sente feliz, não vê futuro, e aí numa mistura de desespero com tentativa de mudar tudo, decide se alistar no exército. É quase como se fosse a última opção. Tipo, se nada dá certo aqui fora, talvez lá eu encontre um caminho. Só que o que parecia ser a última opção, Megan decide se alistar no exército, como uma última chance, sabe? Só que entrar no exército não quer dizer que as coisas ficam fáceis. Na real, no início ela sofre bastante, porque não tem disciplina, não leva muito a sério,
e parece que vai ser só mais uma pessoa perdida dentro de uma farda. É nesse contexto que acontece um ponto de virada. Megan comete alguns erros, não segue as regras como deveria e acaba sendo punida. Essa punição não é nada glamurosa. Ela é mandada para o canil militar, aquele lugar onde os soldados cuidam dos cães usados nas missões. E é ali, entre grades, correntes e latidos fortes, que a vida dela começa a mudar sem que ela perceba. No canil, Megan conhece Rex, um pastor alemão que, só de olhar, já dava para ver que não era fácil de lidar. Ele era enorme, cheio de energia e com um olhar desconfiado para qualquer pessoa que chegasse perto. Não era um cão fofo ou carinhoso. Era treinado para a guerra, para farejar bombas, para proteger os soldados em campo. Rex era praticamente uma máquina de trabalho. E por isso tinha fama de ser difícil, quase indomável. Muitos soldados tinham medo ou simplesmente não conseguiam se aproximar dele. Só que de um jeito inesperado, Megan e Rex começam a criar um laço. É como se os dois, cada um com suas cicatrizes internas, se reconhecessem. Essa relação vai crescendo e logo Megan consegue a chance de treinar oficialmente para trabalhar com os cães. É aí que o filme começa a ganhar um coração de verdade. A garota que parecia perdida encontra o seu propósito ao lado de um cachorro que também parecia não se encaixar direito. Eles viram parceiros inseparáveis, literalmente lado a lado, em situações de vida ou morte. Quando Megan é enviada para o Iraque, é com Rex que ela vai. Juntos, eles passam por missões perigosíssimas, caminhando por vilarejos, estradas e campos minados, com o cachorro farejando cada passo, tentando detectar bombas e salvar vidas. Não é exagero dizer que, sem Rex, muitos soldados não voltariam vivos. E o mais impressionante é que, enquanto todo mundo via Rex como apenas um equipamento militar, para Megan, ele era família. É muito bonito ver como a relação deles cresce, porque não é algo mágico ou imediato. É no dia a dia, na paciência, no cuidado. Rex não é só um cachorro militar. Ele vira um parceiro, alguém que olha para Megan e confia de verdade. E ela, que sempre se sentiu sozinha, finalmente encontra um motivo para acordar todo dia com vontade. Agora que Megan e Rex já estão juntos, chegou a hora da parte mais intensa da história, quando eles são enviados para o Iraque. Até aqui, ela tinha encontrado um propósito, descoberto que realmente levava jeito para trabalhar com cães e tinha conquistado a confiança do Rex. Mas uma coisa é treinar dentro de uma base militar, e outra, completamente diferente, é estar em um campo de guerra de verdade, onde cada esquina pode esconder uma armadilha, e qualquer descuido pode custar a vida. Logo que chegam, o clima já pesa. Não tem nada de glamour. O calor é insuportável, o ambiente é hostil, os soldados vivem tensos e sempre alertas. Megan sente o peso de estar ali, porque não é só sobre ela mesma. Agora ela tem Rex ao lado, e os dois precisam confiar um no outro para sobreviver. E o mais impressionante é que o cachorro entende o que está em jogo. Rex não é só um animal obedecendo comandos, ele é parte da equipe, é quem vai na frente, farejando explosivos escondidos e salvando a vida de quem vem atrás. As primeiras missões já mostram como essa parceria é fundamental. Imagina um grupo de soldados andando por uma estrada suspeita. Megan vai à frente com Rex e o cachorro, com aquele faro inacreditável, detecta bombas enterradas que ninguém jamais perceberia. Cada vez que ele late ou se posiciona, significa que há perigo. E cada vez que ele acerta, vidas são salvas. É incrível ver como todos começam a respeitar aquele cachorro, que no começo era visto só como mais um recurso militar. E Megan, que antes era uma garota perdida, agora se torna alguém em quem os outros confiam. Não é qualquer pessoa que consegue manter a calma e guiar um cão em situações tão tensas, mas ela, por causa da ligação verdadeira que tem com Rex, consegue dar conta. Os dois viram uma dupla inseparável, como se um completasse o outro. Se Megan fica nervosa, Rex sente. Se Rex percebe algo estranho, Megan confia no instinto dele sem hesitar. É uma sintonia impressionante. O filme mostra várias dessas missões perigosas e em cada uma delas a tensão é de roer os unhas. Tem cena em que eles entram em vilarejos, cheios de gente que pode estar escondendo armadilhas, e Rex é quem vai cheirando cada canto. Tem outras em estradas minadas, em que qualquer passo errado pode ser fatal. E é impossível não se emocionar ao ver a coragem desse cachorro, porque ele não tem noção de política, de guerra ou de inimigos.
Ele só sabe que precisa proteger a sua parceira e a sua equipe. Mas a guerra, claro, cobra o seu preço. Em uma das missões, uma explosão acontece e atinge tanto Megan quanto Rex. É um momento pesado, porque até então eles pareciam invencíveis juntos. De repente, a realidade mostra que, por mais fortes que sejam, eles também são vulneráveis. Megan fica ferida, traumatizada, e Rex também sofre com os impactos da explosão. É como se aquele elo de confiança fosse colocado à prova da forma mais dura possível. Quando a explosão acontece e eles são afastados das missões, começa uma nova batalha, a interna. Megan volta para os Estados Unidos cheia de traumas, com a cabeça bagunçada e o coração apertado, porque o vínculo com Rex é tão forte que não dá para simplesmente seguir em frente. Só que no exército, cães como ele não são vistos como pets, e sim como propriedade militar. E isso abre espaço para a parte mais emocionante da história, a luta dela para ficar com ele. Depois de tantas missões juntos, depois de explosões, tensões e momentos em que literalmente um salvou a vida do outro, Megan e Rex acabam afastados do campo de batalha por causa dos ferimentos. Esse é o tipo de reviravolta que muda tudo. Megan volta para os Estados Unidos, mas não volta inteira. O corpo dela se recupera aos poucos, mas a mente e o coração carregam marcas invisíveis. Ela passa a conviver com o trauma da guerra, com lembranças dolorosas e, principalmente, com a ausência de Rex, que continua sob custódia do exército. Ela não é mais a mesma garota perdida do começo, mas também não é uma heroína pronta e feliz. Ela está quebrada, tentando entender como continuar a vida. Só que uma coisa ela tem bem clara: Rex não é só um cão militar, ele é parte dela. Eles viveram coisas juntos que ninguém mais entenderia, e esse vínculo não dá para simplesmente cortar. Uma garota comum, cheia de problemas pessoais, perdida no meio da vida, sem saber bem qual é o seu lugar no mundo. Essa é a Megan Levy. Ela é jovem, mas já sente que nada dá certo para ela. Tem uma relação complicada em casa, vive brigando com a mãe e sente que não tem propósito nenhum. A vida dela parece sem rumo, até que um dia, meio que na pressão e sem muita opção, ela decide se alistar no exército. Só que o que parecia ser apenas uma fuga acaba virando o caminho para uma das histórias mais incríveis de amizade, coragem e companheirismo que você pode imaginar. No começo, Megan não era o tipo de soldado exemplo, sabe? Ela não tinha aquela disciplina toda, vivia meio desligada e parecia que ia ser só mais uma entre tantos. Mas as coisas mudam quando ela é punida e mandada trabalhar na limpeza do canil militar. Lá, entre latidos e correntes, ela encontra Rex, um pastor alemão grandalhão, treinado como cão farejador de bombas. Só que Rex não é qualquer cachorro, ele é teimoso, difícil de lidar, cheio de energia e nada paciente com estranhos. Quase ninguém consegue controlá-lo. Mas de alguma forma, Megan cria uma conexão com ele. É como se os dois, cada um com suas cicatrizes internas, se reconhecessem. Essa relação vai crescendo e logo Megan consegue a chance de treinar oficialmente para trabalhar com os cães. É aí que o filme começa a ganhar um coração de verdade. A garota que parecia perdida encontra o seu propósito ao lado de um cachorro que também parecia não se encaixar direito. Eles viram parceiros inseparáveis, literalmente lado a lado em situações de vida ou morte. Quando Megan é enviada para o Iraque, é com Rex que ela vai. Juntos eles passam por missões perigosíssimas, caminhando por vilarejos, estradas e campos minados, com o cachorro farejando cada passo, tentando detectar bombas e salvar vidas. Não é exagero dizer que, sem Rex, muitos soldados não voltariam vivos. E o mais impressionante é que enquanto todo mundo via Rex como apenas um equipamento militar, para Megan, ele era a família. Ela é uma jovem que parece estar andando em círculos na vida, sem direção nenhuma. Essa é a Megan Levy no começo da história. Ela é aquela garota que não sabe o que quer, não se dá bem em casa, principalmente com a mãe, e vive carregando um vazio por dentro. O pai até aparece, mas é meio distante, não está ali de verdade no dia a dia dela. A mãe, por outro lado, é daquelas complicadas, que em vez de ajudar, mais atrapalha. Então Megan cresce meio solitária, sem muita esperança e cheia de dúvidas sobre o que fazer da vida. A situação dela chega num ponto que não dá mais para continuar assim. Megan não se sente feliz, não vê futuro, e aí numa mistura de desespero com tentativa de mudar tudo, decide se alistar no exército.
É quase como se fosse a última opção. Tipo, se nada dá certo aqui fora, talvez lá eu encontre um caminho. Só que o que parecia ser a última opção, Megan decide se alistar no exército, como uma última chance, sabe? Só que entrar no exército não quer dizer que as coisas ficam fáceis. Na real, no início ela sofre bastante, porque não tem disciplina, não leva muito a sério e parece que vai ser só mais uma pessoa perdida dentro de uma farda. É nesse contexto que acontece um ponto de virada. Megan comete alguns erros, não segue as regras como deveria e acaba sendo punida. Essa punição não é nada glamurosa, ela é mandada para o canil militar, aquele lugar onde os soldados cuidam dos cães usados nas missões. E é ali, entre grades, correntes e latidos fortes, que a vida dela começa a mudar sem que ela perceba. No canil, Megan conhece Rex, um pastor alemão que, só de olhar, já dava para ver que não era fácil de lidar. Ele era enorme, cheio de energia e com um olhar desconfiado para qualquer pessoa que chegasse perto. Não era um cão fofo ou carinhoso. Era treinado para a guerra, para farejar bombas, para proteger os soldados em campo. Rex era praticamente uma máquina de trabalho. E por isso tinha fama de ser difícil, quase indomável. Muitos soldados tinham medo ou simplesmente não conseguiam se aproximar dele. Só que de um jeito inesperado, Megan e Rex começam a criar um laço. É como se os dois, cada um com suas cicatrizes internas, se reconhecessem. Essa relação vai crescendo e logo Megan consegue a chance de treinar oficialmente para trabalhar com os cães. É aí que o filme começa a ganhar um coração de verdade. A garota que parecia perdida encontra o seu propósito ao lado de um cachorro que também parecia não se encaixar direito. Eles viram parceiros inseparáveis, literalmente lado a lado, em situações de vida ou morte. Quando Megan é enviada para o Iraque, é com Rex que ela vai. Juntos, eles passam por missões perigosíssimas, caminhando por vilarejos, estradas e campos minados, com o cachorro farejando cada passo, tentando detectar bombas e salvar vidas. Não é exagero dizer que, sem Rex, muitos soldados não voltariam vivos. E o mais impressionante é que, enquanto todo mundo via Rex como apenas um equipamento militar, para Megan, ele era família. É muito bonito ver como a relação deles cresce, porque não é algo mágico ou imediato, é no dia a dia, na paciência, no cuidado. Rex não é só um cachorro militar, ele vira um parceiro, alguém que olha para Megan e confia de verdade. E ela, que sempre se sentiu sozinha, finalmente encontra um motivo para acordar todo dia com vontade. Agora que Megan e Rex já estão juntos, chegou a hora da parte mais intensa da história, quando eles são enviados para o Iraque. Até aqui ela tinha encontrado um propósito, descoberto que realmente levava jeito para trabalhar com cães e tinha conquistado a confiança do Rex. Mas uma coisa é treinar dentro de uma base militar, e outra, completamente diferente, é estar em um campo de guerra de verdade, onde cada esquina pode esconder uma armadilha, e qualquer descuido pode custar a vida. Logo que chegam, o clima já pesa. Não tem nada de glamour, o calor é insuportável, o ambiente é hostil, os soldados vivem tensos e sempre alertas. Megan sente o peso de estar ali, porque não é só sobre ela mesma. Agora ela tem Rex ao lado, e os dois precisam confiar um no outro para sobreviver. E o mais impressionante é que o cachorro entende o que está em jogo. Rex não é só um animal obedecendo comandos, ele é parte da equipe, é quem vai na frente, farejando explosivos escondidos e salvando a vida de quem vem atrás. As primeiras missões já mostram como essa parceria é fundamental. Imagina um grupo de soldados andando por uma estrada suspeita. Megan vai à frente com Rex e o cachorro, com aquele faro inacreditável, detecta bombas enterradas que ninguém jamais perceberia. Cada vez que ele late ou se posiciona, significa que há perigo. E cada vez que ele acerta, vidas são salvas. É incrível ver como todos começam a respeitar aquele cachorro, que no começo era visto só como mais um recurso militar. E Megan, que antes era uma garota perdida, agora se torna alguém em quem os outros confiam. Não é qualquer pessoa que consegue manter a calma e guiar um cão em situações tão tensas, mas ela, por causa da ligação verdadeira que tem com Rex, consegue dar conta. Os dois viram uma dupla inseparável, como se um completasse o outro. Se Megan fica nervosa, Rex sente. Se Rex percebe algo estranho, Megan confia no instinto dele sem hesitar. É uma sintonia impressionante.
O filme mostra várias dessas missões perigosas e em cada uma delas a tensão é de roer os unhas. Tem cena em que eles entram em vilarejos cheios de gente que pode estar escondendo armadilhas e Rex é quem vai cheirando cada canto. Tem outras em estradas minadas em que qualquer passo errado pode ser fatal. E é impossível não se emocionar ao ver a coragem desse cachorro, porque ele não tem noção de política, de guerra ou de inimigos. Ele só sabe que precisa proteger a sua parceira e a sua equipe. Mas a guerra, claro, cobra o seu preço. Em uma das missões, uma explosão acontece e atinge tanto Megan quanto Rex. É um momento pesado, porque até então eles pareciam invencíveis juntos. De repente, a realidade mostra que, por mais fortes que sejam, eles também são vulneráveis. Megan fica ferida, traumatizada, e Rex também sofre com os impactos da explosão. É como se aquele elo de confiança fosse colocado à prova da forma mais dura possível. Quando a explosão acontece e eles são afastados das missões, começa uma nova batalha, a interna. Megan volta para os Estados Unidos cheia de traumas, com a cabeça bagunçada e o coração apertado, porque o vínculo com Rex é tão forte que não dá para simplesmente seguir em frente. Só que no exército, cães como ele não são vistos como pets, e sim como propriedade militar. E isso abre espaço para a parte mais emocionante da história, a luta dela para ficar com ele. Depois de tantas missões juntos, depois de explosões, tensões e momentos em que literalmente um salvou a vida do outro, Megan e Rex acabam afastados do campo de batalha por causa dos ferimentos. Esse é o tipo de reviravolta que muda tudo. Megan volta para os Estados Unidos, mas não volta inteira. O corpo dela se recupera aos poucos, mas a mente e o coração carregam marcas invisíveis. Ela passa a conviver com o trauma da guerra, com lembranças dolorosas e, principalmente, com a ausência de Rex, que continua sob custódia do exército. Ela não é mais a mesma garota perdida do começo, mas também não é uma heroína pronta e feliz. Ela está quebrada, tentando entender como continuar a vida. Só que uma coisa ela tem bem clara: Rex não é só um cão militar. Ele é parte dela. Eles viveram coisas juntos que ninguém mais entenderia. E esse vínculo não dá para simplesmente cortar. Uma garota comum, cheia de problemas pessoais, perdida no meio da vida, sem saber bem qual é o seu lugar no mundo. Essa é a Megan Levy. Ela é jovem, mas já sente que nada dá certo para ela. Tem uma relação complicada em casa, vive brigando com a mãe e sente que não tem propósito nenhum. A vida dela parece sem rumo. Até que um dia, meio que na pressão e sem muita opção, ela decide se alistar no exército. Só que o que parecia ser apenas uma fuga acaba virando o caminho para uma das histórias mais incríveis de amizade, coragem e companheirismo que você pode imaginar. No começo, Megan não era o tipo de soldado exemplo, sabe? Ela não tinha aquela disciplina toda, vivia meio desligada e parecia que ia ser só mais uma entre tantos. Mas as coisas mudam quando ela é punida e mandada trabalhar na limpeza do canil militar. Lá, entre latidos e correntes, ela encontra Rex, um pastor alemão grandalhão, treinado como cão farejador de bombas. Só que Rex não é qualquer cachorro, ele é teimoso, difícil de lidar, cheio de energia e nada paciente com estranhos. Quase ninguém consegue controlá-lo. Mas de alguma forma, Megan cria uma conexão com ele. É como se os dois, cada um com suas cicatrizes internas, se reconhecessem. Essa relação vai crescendo e logo Megan consegue a chance de treinar oficialmente para trabalhar com os cães. É aí que o filme começa a ganhar um coração de verdade. A garota que parecia perdida encontra o seu propósito ao lado de um cachorro que também parecia não se encaixar direito. Eles viram parceiros inseparáveis, literalmente lado a lado em situações de vida ou morte. Quando Megan é enviada para o Iraque, é com Rex que ela vai. Juntos eles passam por missões perigosíssimas, caminhando por vilarejos, estradas e campos minados, com o cachorro farejando cada passo, tentando detectar bombas e salvar vidas. Não é exagero dizer que, sem Rex, muitos soldados não voltariam vivos. E o mais impressionante é que enquanto todo mundo via Rex como apenas um equipamento militar, para Megan, ele era a família. Ela é uma jovem que parece estar andando em círculos na vida, sem direção nenhuma. Essa é a Megan Levy no começo da história. Ela é aquela garota que não sabe o que quer, não se dá bem em casa, principalmente com a mãe, e vive carregando um vazio por dentro. O pai até aparece, mas é meio distante, não está ali de verdade no dia a dia dela.
A mãe, por outro lado, é daquelas complicadas, que em vez de ajudar, mais atrapalha. Então Megan cresce meio solitária, sem muita esperança e cheia de dúvidas sobre o que fazer da vida. A situação dela chega num ponto que não dá mais para continuar assim. Megan não se sente feliz, não vê futuro, e aí numa mistura de desespero com tentativa de mudar tudo, decide se alistar no exército. É quase como se fosse a última opção. Tipo, se nada dá certo aqui fora, talvez lá eu encontre um caminho. Só que o que parecia ser a última opção, Megan decide se alistar no exército, como uma última chance, sabe? Só que entrar no exército não quer dizer que as coisas ficam fáceis. Na real, no início ela sofre bastante, porque não tem disciplina, não leva muito a sério e parece que vai ser só mais uma pessoa perdida dentro de uma farda. É nesse contexto que acontece um ponto de virada. Megan comete alguns erros, não segue as regras como deveria e acaba sendo punida. Essa punição não é nada glamurosa, ela é mandada para o canil militar, aquele lugar onde os soldados cuidam dos cães usados nas missões. E é ali, entre grades, correntes e latidos fortes, que a vida dela começa a mudar sem que ela perceba. No canil, Megan conhece Rex, um pastor alemão que, só de olhar, já dava para ver que não era fácil de lidar. Ele era enorme, cheio de energia e com um olhar desconfiado para qualquer pessoa que chegasse perto. Não era um cão fofo ou carinhoso. Era treinado para a guerra, para farejar bombas, para proteger os soldados em campo. Rex era praticamente uma máquina de trabalho. E por isso tinha fama de ser difícil, quase indomável. Muitos soldados tinham medo ou simplesmente não conseguiam se aproximar dele. Só que de um jeito inesperado, Megan e Rex começam a criar um laço. É como se os dois, cada um com suas cicatrizes internas, se reconhecessem. Essa relação vai crescendo e logo Megan consegue a chance de treinar oficialmente para trabalhar com os cães. É aí que o filme começa a ganhar um coração de verdade. A garota que parecia perdida encontra o seu propósito ao lado de um cachorro que também parecia não se encaixar direito. Eles viram parceiros inseparáveis, literalmente lado a lado, em situações de vida ou morte. Quando Megan é enviada para o Iraque, é com Rex que ela vai. Juntos, eles passam por missões perigosíssimas, caminhando por vilarejos, estradas e campos minados, com o cachorro farejando cada passo, tentando detectar bombas e salvar vidas. Não é exagero dizer que, sem Rex, muitos soldados não voltariam vivos. E o mais impressionante é que, enquanto todo mundo via Rex como apenas um equipamento militar, para Megan, ele era família. É muito bonito ver como a relação deles cresce, porque não é algo mágico ou imediato. É no dia a dia, na paciência, no cuidado. Rex não é só um cachorro militar. Ele vira um parceiro, alguém que olha para Megan e confia de verdade. E ela, que sempre se sentiu sozinha, finalmente encontra um motivo para acordar todo dia com vontade. Agora que Megan e Rex já estão juntos, chegou a hora da parte mais intensa da história, quando eles são enviados para o Iraque. Até aqui ela tinha encontrado um propósito, descoberto que realmente levava jeito para trabalhar com cães e tinha conquistado a confiança do Rex. Mas uma coisa é treinar dentro de uma base militar, e outra, completamente diferente, é estar em um campo de guerra de verdade, onde cada esquina pode esconder uma armadilha, e qualquer descuido pode custar a vida. Logo que chegam, o clima já pesa. Não tem nada de glamour, o calor é insuportável, o ambiente é hostil, os soldados vivem tensos e sempre alertas. Megan sente o peso de estar ali, porque não é só sobre ela mesma. Agora ela tem Rex ao lado, e os dois precisam confiar um no outro para sobreviver. E o mais impressionante é que o cachorro entende o que está em jogo. Rex não é só um animal obedecendo comandos, ele é parte da equipe, é quem vai na frente, farejando explosivos escondidos e salvando a vida de quem vem atrás. As primeiras missões já mostram como essa parceria é fundamental. Imagina um grupo de soldados andando por uma estrada suspeita. Megan vai à frente com Rex e o cachorro, com aquele faro inacreditável, detecta bombas enterradas que ninguém jamais perceberia. Cada vez que ele late ou se posiciona, significa que há perigo. E cada vez que ele acerta, vidas são salvas. É incrível ver como todos começam a respeitar aquele cachorro, que no começo era visto só como mais um recurso militar. E Megan, que antes era uma garota perdida, agora se torna alguém em quem os outros confiam. Não é qualquer pessoa que consegue manter a calma e guiar um cão em situações tão tensas, mas ela, por causa da ligação verdadeira que tem com Rex,
consegue dar conta. Os dois viram uma dupla inseparável, como se um completasse o outro. Se Megan fica nervosa, Rex sente. Se Rex percebe algo estranho, Megan confia no instinto dele sem hesitar. É uma sintonia impressionante. O filme mostra várias dessas missões perigosas e em cada uma delas a tensão é de roer os unhas. Tem cena em que eles entram em vilarejos cheios de gente que pode estar escondendo armadilhas e Rex é quem vai cheirando cada canto. Tem outras em estradas minadas em que qualquer passo errado pode ser fatal. E é impossível não se emocionar ao ver a coragem desse cachorro, porque ele não tem noção de política, de guerra ou de inimigos. Ele só sabe que precisa proteger a sua parceira e a sua equipe. Mas a guerra, claro, cobra o seu preço. Em uma das missões, uma explosão acontece e atinge tanto Megan quanto Rex. É um momento pesado, porque até então eles pareciam invencíveis juntos. De repente, a realidade mostra que, por mais fortes que sejam, eles também são vulneráveis. Megan fica ferida, traumatizada, e Rex também sofre com os impactos da explosão. É como se aquele elo de confiança fosse colocado à prova da forma mais dura possível. Quando a explosão acontece e eles são afastados das missões, começa uma nova batalha, a interna. Megan volta para os Estados Unidos cheia de traumas, com a cabeça bagunçada e o coração apertado, porque o vínculo com Rex é tão forte que não dá para simplesmente seguir em frente. Só que no exército, cães como ele não são vistos como pets, e sim como propriedade militar. E isso abre espaço para a parte mais emocionante da história, a luta dela para ficar com ele. Depois de tantas missões juntos, depois de explosões, tensões e momentos em que literalmente um salvou a vida do outro, Megan e Rex acabam afastados do campo de batalha por causa dos ferimentos. Esse é o tipo de reviravolta que muda tudo. Megan volta para os Estados Unidos, mas não volta inteira. O corpo dela se recupera aos poucos, mas a mente e o coração carregam marcas invisíveis. Ela passa a conviver com o trauma da guerra, com lembranças dolorosas e, principalmente, com a ausência de Rex, que continua sob custódia do exército. Ela não é mais a mesma garota perdida do começo, mas também não é uma heroína pronta e feliz. Ela está quebrada, tentando entender como continuar a vida. Só que uma coisa ela tem bem clara: Rex não é só um cão militar, ele é parte dela. Eles viveram coisas juntos que ninguém mais entenderia, e esse vínculo não dá para simplesmente cortar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.